Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Fé e Finanças da Web TV Constante TV. Esse é o nosso ponto de encontro sobre assuntos relacionados a finanças e a mordomia cristã. E para discutir esse tema, debater ou conversar, nós estamos estudando o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Jim Newheiser. Esse livro, o autor é norte-americano, né? O livro está escrito em inglês e foi traduzido e distribuído aqui no Brasil pela editora Vida Nova. E também pode ser adquirido pelo site da Amazon, tá bom? Lembrando que nós não temos nenhum vínculo de patrocínio com esses canais, mas recomendamos a leitura do livro por se tratar de um assunto bem debatido do ponto de vista da nossa fé, certo? E o livro ele tem algumas divisões. Nós estamos estudando hoje o capítulo 27, que fala sobre será que adquirir uma casa própria é sempre um bom investimento? Então o autor ele se debruça sobre esse tema dentro do contexto das dívidas, certo? Porque muitas vezes temos que fazer um financiamento, né, para adquirir uma casa. Então ele traz alguns tópicos interessantes para sabermos se devemos mesmo ou não entrar no financiamento imobiliário. E hoje, para enriquecer nossa conversa, estamos aqui com o irmão Alberto. Obrigado mais uma vez, irmão Eliel também. E gostaria de começar o assunto com uma opinião do autor, que na verdade acredito que representa bem a opinião dos cristãos. Né? O que significa ter uma casa na perspectiva eterna? Né? A gente sabe que todo mundo tem um sonho de ter a casa própria. É muito comum, todo mundo, a gente vê, quero comprar uma casa, quero trabalhar para comprar uma casa. Isso é muito natural, certo? A gente vai até discutir, conversar um pouco o porquê, né? Isso é natural. Mas a gente está estudando um tema que nos ensina a evitar empréstimos, né? E a gente sabe que para comprar uma casa própria, muitas vezes é muito difícil você começar a trabalhar e já ter dinheiro para uma casa, né? Visto que as casas têm um alto valor, né, de aquisição. E para isso as pessoas costumam recorrer a um financiamento habitacional, certo? E o nosso mercado imobiliário no Brasil no setor bancário é uma das principais carteiras, se não for a maior, né, a carteira de imóveis. Bom, então o autor, antes de entrar nesse assunto, ele faz uma breve reflexão. O que é ter uma casa própria? O que é ter uma moradia na perspectiva eterna, né? E ele responde, olha, ter uma moradia na perspectiva eterna é você morar nos céus, certo? E como a gente faz isso, né? Nós cristãos aprendemos que adquirimos nosso lar quando somos alcançados por Deus através da ação do Espírito Santo, e ele opera em nós uma genuína conversão, né? E através da qual, né, nós obtemos a fé, né? Ele nos dá a fé e com isso, né, nós passamos da morte, né? E após a morte nós iremos morar com Deus, certo? Então eu acho interessante como ele faz essa introdução, porque isso de cara, assim, parece que ele quebra um conceito de que ter a casa própria aqui na Terra seja a coisa mais importante, né? Antes disso, é mais importante a gente cuidar da nossa vida espiritual, do nosso estado pós a morte, certo? Dado esse assunto inicial, já considerando assim, o aspecto espiritual, né, de ter uma casa ou não, vamos direto aí aos tópicos do autor, né? Como é que o autor entende que devemos analisar ou na verdade na opinião de vocês, né? Como que eu devo saber se devo adquirir uma casa ou não, né? Ou talvez alugar, né? Nós discutimos aqui ao longo da nossa trajetória alguns projetos, né? O de ensino, que é importantíssimo, né? A aquisição do veículo foi um projeto também que foi discutido, mas acredito que esse do imóvel talvez seja
desses projetos o mais almejado, né? Dada as crises habitacionais, né, o histórico que nós temos de uma população nessa condição. E eu acho interessante que o autor ele coloca alguns pontos. Que motivações você vai ter, né? Às vezes você tem aquela sensação de que está ficando para trás, né? Ele faz essa citação e isso desperta quando você vê outras pessoas com essa outra motivação que a pessoa pode ter. Tá pagando aluguel muito alto e tem aquela sensação de que está jogando dinheiro fora. Então assim, você vai dando os starts, vendo as coisas acontecendo, e a gente sabe que essa realidade brasileira, poucos ainda que os projetos que são necessários, habitacionais, são muito necessários, poucos ainda nesse perfil, né, de se enquadrar, ainda que tenham programas muito acessíveis, né? Sim. A primeira coisa, a questão é que para iniciar esse sonho, o pretendente à compra de imóvel precisa atender alguns quesitos básicos, né? A gente tem aí uma pergunta, as pessoas têm que se fazer a pergunta, né? Como que está a sua vida financeira, né? Está organizado? Tem um texto bíblico que fala assim: cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem tua lavoura e depois forma a tua família, né? Essa questão de você buscar essa segurança, né? Essa organização da sua vida e esse preparo todo. Você está vivendo as suas possibilidades de acordo com o seu orçamento, né? Está bem estabelecido em sua carreira, na sua renda, já pagou todas as outras dívidas. Então são questões que assim, nós temos hoje um perfil ainda muito grande de pessoas que almejam uma casa própria. Isso é muito claro com o boom que acho que o grande financiador que é a instituição Caixa Econômica, talvez o maior detentor desse quesito de financiamento, né? Da carteira, ele ultrapassou recorde, né, no ano passado. Sim. Então, assim, mas há perfis, né? Perfis de pessoas que muitas vezes não se veem tão motivadas para esse quesito. Mas as perguntas têm que ser feitas, né, com relação a esse ponto. O quanto você está preparado, né, para entrar naquele grupo seleto de pessoas que tem esse acesso, perfil, né? Esse acesso, né? É importante lembrar que nem sempre querer é poder, né? Exatamente. Que né? já ficou um pouco claro nas nossas discussões sobre empréstimos, né? A gente deve analisar, né? Mas sem dúvida. Então, assim, eu penso que como todos os outros projetos que foram discutidos, tratados, esse tem que ser feito de uma forma muito, muito equilibrada, a ponto de você não ter uma frustração, né, posterior, porque a aquisição de um bem, você tem que se cercar de todas as possibilidades, né, de acesso, a margem da população assim, que realmente precisa, no sentido de que está no extremo, porque há perfis de adquirente de imóvel, ele pode se dar o luxo de escolher aquele padrão, né? Mas há pessoas não, que só se enquadram naquele perfil da instituição pública. Né? Num programa com subsídios, exatamente, né? No móvel de entrada. Então, né? O programa, independente de que governo for, de que programa ou de que nome tenha, ele é necessário. Senão, né, não se atinge isso. É muito comum também uma pessoa que tem 100 mil reais para dar de entrada, ela vai querer comprar um imóvel de 200, né? A pessoa que tem 300 mil para dar de entrada vai querer comprar já um imóvel de, sei lá, 500, 600, né? Quanto mais a pessoa tem, acho que é natural ver assim que a gente nunca compra aquilo que a gente pode, né? Mas sempre a gente entra a gente dá uma entrada, né? Para a gente tentar alcançar algo maior, né? Crendo que o financiamento a gente vai conseguir arcar com ele, né? Também, considerando essa situação, se a melhor opção é comprar ou morar alugado, né? Existe uma corrente que acha que se deve morar alugado e o dinheiro investir. Mas só que essas pessoas que defendem essas correntes, todos eles têm casa. Então já é um contraditório, né? Agora, quem deve morar alugado? Aquelas pessoas que vivem mudando constantemente, né? Ele tem a opção de se mudar, com questões de trabalho,
constantemente está em locais diferentes. Sim, Então, sim. nesse caso, não compensa comprar uma casa, né? Sim. Sim, sim. Aí por isso que quem não tem uma renda fixa, aliás, tem uma renda fixa, tem uma estabilidade financeira, mora no mesmo local há muitos anos, então se ele tem condições, como o Roberto falou, a sua parte financeira está organizada, assim, a melhor opção assim, é comprar o imóvel. Porque o aluguel, você passa a vida toda pagando aluguel, no final do ano vem um reajuste pelo IPCA, né? E esse tempo todo você está jogando dinheiro fora. No bolso de outra pessoa, né? No bolso de outra pessoa. E alugado e comprado, você paga um financiamento, mas de um bem que é seu, e à medida que você vai pagando, vai aumentando o seu patrimônio, Sim, vai sim. valorizando. Então, eu creio que as vantagens de ter o imóvel é indiscutível, bem melhor do Se a que pessoa tiver condições de ter... de morar alugado. De ter a casa própria, né? Exatamente, porque a pessoa que mora na sua casa traz segurança para a família, que não existe um bem maior que a segurança De para ter os seus um familiares. teto, né? De repente, o pai falte, aconteça alguma tragédia, ele morra. Aonde a sua família vai morar se ele não deixou um imóvel? Sim. Portanto, eu vejo que há uma necessidade, sim, prioridade é comprar imóvel, se não for à vista, financiado, porque muitas vezes a diferença é pouca do aluguel. Em termos de prestação, né? Eu tenho um amigo que tem um apartamento financiado, que é exatamente lá onde ele mora, o aluguel é em torno de R$ 1.500. Ele está pagando em torno de R$ 1.000 de financiamento. Imagine se ele fosse passar 30 anos pagando aluguel, no final de 30 anos, quando ele ia pagar mais de R$ 600 mil, ia botar fora. E agora ele está pagando um bem que é dele. Então, para mim, a prioridade é financiar uma casa. Sim. Sem dúvida, mas o irmão citou um perfil de pessoas que defendem essa tese do aluguel. Geralmente ela está mais estabelecida. Tem um exemplo perto de casa, de um cidadão que ele reformou uma casa de esquina, a casa ficou um brinco, né? Mas, de repente, eu vi a casa vazia, passo frequentemente lá e vi a casa vazia, né? Aí, sempre tem um vizinho que sabe mais da vida do outro, né? Soube dizer que... As câmeras de vigilância. Porque a mulher não se adaptou e tal, ou seja, é um perfil diferente. Né? Ele tinha como gastar e não ia fazer falta para ele. Né? Tem um quesito no ITA que fala assim: você espera viver nessa casa a médio prazo? Né? Geralmente, quem compra uma casa, um dos quesitos é assim: ele compra a casa para se estabelecer. Né? Criar raízes, né? Criar raízes. Ou já está estabelecido na localidade, cidade, né? O que ele vai se preocupar são com outras questões, né? Mas comprou a casa, espera, até por conta do dinheiro que você pode perder, né? Fala-se muito das oscilações de mercado, e um imóvel é um bem que ele tem as oscilações, mas ele é médio e longo prazo, a tendência é ele ter a sua crescente, né? Essa questão. Então, assim, se você tem esse perfil, está nessa margem de população assim, que você dá o luxo de poder fazer isso, faz. Porque também é crescente uma margem já, principalmente de jovens, que já não tem tanto apego quanto essa questão da moradia. Isso. Já é outra, já não assimilou tanto como nós assimilamos dos nossos pais, essa questão. É uma população, é uma geração diferente. Inclusive tem até uma citação já que a gente pode falar mais futuramente, né? Um pouco mais adiante. O autor até fala que hoje as pessoas, os jovens, né, da geração mais recente, eles buscam mais por experiências, né? Sim. Do que patrimônio, exatamente.
Nós temos, é mais vantajoso você viajar. Nós temos perfis aqui, irmão, de pessoas os que trabalham hoje em dia, essa juventude que trabalha em grandes empresas com um laptop, eles se dão o luxo de ir para um país que eles têm que cumprir suas metas. As metas são tratadas ali. Então, assim, essa preocupação de estar ali com essas, já não existe, né? Não recepcionou essa cultura, né? Isso é um efeito mundial, né? E já existe uma margem de população, eu cheguei até a pesquisar isso, assim, considerável de jovens que pensam assim, e migram de um lugar para o outro. Alguns migram por questão de trabalho, mas também tem a perspectiva de retorno para suas bases, mas é muito grande. Eu tenho no meu ambiente de trabalho, recentemente, 90% das pessoas que entraram, eles não são daquilo, né? Então, assim, não estão com a cabeça aqui. Entendi. Né? Então, assim, também quando a pessoa vai decidir comprar uma casa, é importante avaliar se aquele imóvel realmente vale a pena. Se ele vai valorizar, né? Se o valor que está sendo cobrado, se realmente está dentro do valor de mercado, né? Porque em vez de ele ganhar dinheiro, ele pode perder. Então ele tem que avaliar o preço que eles estão pedindo, se é justo, se é preço de mercado. Ele tem que ver a vizinhança, se a vizinhança contribui para a valorização do imóvel ou não. O local onde ele está agrega valor. Dependendo do local, esse imóvel pode ser valorizado ou desvalorizado. Não importa quanto a pessoa invista numa reforma, exatamente, pode colocar tudo de ponta lá, mas ele não vai recuperar esse valor. Né? Outra observação que tem que ser feita, ele atende à necessidade da família. Perfeito. Não adianta você ter uma família grande, comprar um apartamento pequeno, casa pequena, e não ter cômodo para todo mundo. Então é melhor aguardar para comprar algo que vai atender a sua família. E outro item é ver se ele está bem situado com relação ao seu trabalho, à escola dos filhos e à igreja. Isso para algumas pessoas não é muito importante, mas para a maioria isso é importante. São considerações que devem ser feitas antes de fechar um negócio com o imóvel. Certo. A gente vai fazer uma breve pausa rapidamente, mas a gente já volta nesse mesmo tópico. Será que eu devo comprar uma casa ou não? Né? Daqui a pouquinho a gente retorna. Até breve. Olá, estamos de volta. Agora no segundo bloco. Vamos continuar ainda debatendo essa pergunta. Será que devo comprar ou alugar uma casa? O autor ele também traz uma pergunta que é relevante para a gente, né? Se você não consegue comprar uma casa à vista, você tem um valor para dar de entrada ou suficiente para que o banco aprove o seu financiamento, né? O valor da entrada ele sempre é positivo, né? Em vários quesitos. Um deles com relação a uma maior probabilidade de uma aprovação, né? Do seu processo de adquirir aquele empréstimo, né? É visto com bons olhos, né? Ainda que haja uma margem para isso, né? Sempre tem uma margem considerável, né? Varia entre 10%, 20%, principalmente as instituições mais tradicionais, né? Que faz. Há bancos privados que conseguem contemplar isso tudo, mas o fator prazo determina isso, né? E a questão do prazo, o prazo longo nessas instituições varia 300 meses, então assim, os juros são consideráveis. Então quanto maior a entrada você tiver, se isso não for lhe causar um prejuízo de se descapitalizar, né, porque você adquire um imóvel, mas é importante pensar o que é que você quer. Uma casa já pronta, né? É um apartamento, vai adquirir o imóvel ali na sua base, na sua original, né? Então, assim, alguns quesitos você tem que considerar. Tem modalidades de financiamento até que é construção, né? Sim. Aí a pessoa consegue construir um padrão um pouco melhor, né? Financiando junto a uma construtora. E
ela consegue um padrão melhor, né, com um valor mais baixo, né, dispendido, né? O valor financiado, o comprador reduz o valor financiado, certamente, né? Ele vai bater naquele total. E geralmente as taxas podem ser menores, as parcelas mais baixas, né? Isso vai depender muito do valor do imóvel, mas o valor de entrada acredito que seja sempre uma boa... É fundamental o valor de entrada, porque dependendo do valor de entrada vai diminuir os juros, né? As parcelas. E geralmente, em geral, é em torno de 20% o valor da entrada, né? Se a pessoa tem esse valor, 20% do imóvel, e pode comprometer até 30% de sua renda com as parcelas, sim, ele muito provável que seja aprovado, né? Seja aprovado. Mas só que isso não é tudo. Viu? Que vai para o banco para ser analisado, né? Ele precisa não é somente ter o dinheiro para dar entrada e pagar a parcela. Ele precisa ter renda comprovada, né? Renda formalizada. Sim. E você pode ganhar muito bem, mas não tem uma renda formalizada. Né? Já conheci uma pessoa, né, que tem uma certa condição de vida muito boa, mas não conseguiu aprovar um financiamento porque não estava formalizado. E também, como é que está o seu crédito na praça? Que o banco vai investigar tudo. Vai ver se você está devendo na praça, se você é um bom pagador, se a sua renda é formalizada. Se já não tem restrição, né? Se já não tem alguma restrição, tudo isso vai contribuir para aprovar ou não. Só que muitas vezes é um risco muito grande. Tem pessoas que quando dá entrada no banco para aprovar o crédito, começa atrás da casa do apartamento, certo de que o seu financiamento vai ser aprovado. Ele tem só porque tem dia de entrada pode pagar e acha que vai ser aprovado. E às vezes fecha um contrato com o corretor, né, para pagar quando sair o dinheiro. O financiamento. Se esse financiamento não for aprovado, e se ele fez o contrato de compromisso de pagar compromisso promessa de compra e venda, né? Um contrato de compra e venda, se ele não for aprovado o financiamento, ele vai pagar uma multa de 10% a 15% ou 20% do valor da entrada. Do imóvel. Porque o cara está com o imóvel lá, guardando, ele recebeu receber e vai pagar essa multa. Então, a orientação só feche negócio com o imóvel quando estiver com a carta de crédito na mão. E depois que recebe a carta de crédito, segundo informações, ela tem uma validade de 90 dias. 90 dias é tempo suficiente para você fechar negócio com o imóvel. Fazer pesquisa, né? Muitas vezes os contratos estabelecidos entre as partes, né? Isso já pode ser flexível, né? Dependendo do caso. As coisas você pode ficar... Depende muito da avaliação. Às vezes o comprador estabelece lá até multas, muitas das vezes, se você não cumprir, né? E quem estiver atento, né? O próprio vendedor, se estiver atento para essas questões... E alguns contratos são até irretratáveis, né? Sim. O pessoal põe... Aí deu uma entrada grande... Perfeito. Não aprovou o financiamento como... Não, acho que... perdeu o dinheiro. Algumas empresas... Essas que constroem, construtoras, elas têm umas cláusulas... Aquelas cláusulas pequenas que você não visualiza, se você não visualizar aquilo, não estiver atento, você perde dinheiro. Se você desistir, perde praticamente todo o dinheiro. Se não estiver atento para essas questões. Isso requer muito cuidado, até uma orientação de um profissional. Sem dúvida. Porque, pelo que a experiência que eu tenho, as instituições financeiras, os bancos, estão preocupados com eles. Sempre, né? Com eles. Eles não estão nem preocupados com a sua vida financeira. Eles querem saber o que eles vão ganhar de juros em cima de você. Então, tome muito cuidado quando for fechar negócio com um banco, porque muitas vezes oferece um empréstimo, um financiamento com juro atrativo, mas o que tem por trás é um risco muito grande. Os prazos são longos. Todo prazo é muito longo, né? A pessoa se imagina com uma parcela encaixada no seu orçamento, né? E os juros são absurdos, né? Sempre são... Isso é interessante, porque
digamos que uma pessoa tem uma renda média aí de 5 a 7 mil. 7 mil, vamos arredondar, que geralmente é uma renda das pessoas que estão entrando no mercado de financiamento habitacional, né? 5 mil, né? A renda familiar, 7 mil, mas vamos supor 7 mil. É bruto. Aí a renda dela líquida deve ser em torno de 5 mil, 5.500, né? Descontado ali as rubricas legais. Beleza, 5.500 é a renda líquida dela. Então é com aquilo que ela faz o orçamento dela, né? Tá, ela é uma boa gestora do seu orçamento. Ela deixa todo mês guardar 1.500. Então, ela dos 5.500, ela gasta 4.000. E 1.500 ela guarda todo mês. E aí ela começa a pensar, essa pessoa, bom, agora eu acho que já estou com um valor para dar de entrada, né? E pretendo agora comprar um imóvel. E quando faz a simulação, a parcela, com o valor que ela tem de entrada, o imóvel, o saldo devedor do imóvel a ser financiado vai encaixar numa prestação de 1.500. E ela fica tentada a ver, opa, agora eu consigo. Mas naquele quadro. Mas eu recomendo não fazer ainda, porque se toda a renda que você sobra para você vai toda para o financiamento, então você não está guardando mais nada por mês. Perfeito. Não tem mais nenhuma reserva, né? Exatamente. Então é muito arriscado. Então quando a pessoa for fazer faça uma simulação, né, jogue ali na planilha ou no caderninho, né? E quem está vendendo, né, vende, coloca, como fala, aquele quadro, aquela foto que a pessoa tem, e agora ela não está atenta às variações, né, às oscilações. É importante falar exatamente que no sistema bancário os contratos de imóvel eles são reajustados, Sim, né? Por um índice de inflação. Não é o IPCA, só que eu não lembro de cabeça agora. Sobre esses reajustes, esses índices, a gente vai falar lá na frente, já está aqui na frente, a gente vai tratar sobre isso. Certo, bem lembrado. Agora, também tem outro tópico, além de ter um dinheiro para dar entrada, né? Tem outros custos também, né? Taxa de cartório, né? Os custos até de manutenção de casa também. Sim. Nós temos aqui a questão de você comprar um imóvel, tem a questão dos valores agregados, né, na compra, e a gente está falando também muito de quem quando vai adquirir o imóvel, do que você pode ter de custo depois da compra, né? Sim. Tem os custos cartoriais, né, os impostos de transmissão. Então essas informações, elas têm que ser todas bem adquiridas, buscar orientação, calculadas, para poder a pessoa tomar uma decisão, porque justamente não é simplesmente, como o irmão falou, ter um valor X, né? E essas custas do cartório, né, tão baixas, né? Tem a custa da prefeitura, TBI. Se eu não me engano, o cartório é 2%, registro de imóvel, o cartório da escritura é 2%, o ITBI é 2%. Só aí vai 6% do montante. É verdade. Só com documentação. Custo adicional, né? Adicional. Tudo tem que ser previsto. Tem que estar previsto esses custos adicionais. Sim. E também os custos depois de manutenção da casa, né? Você recebeu uma casa... Vai que o teto quebrou, né? Ou o telhado, ou uma fissura na laje, né? Vai começar a infiltração, né? Esse custo, é por isso que lá atrás nós estudamos muito sobre reserva de emergência. Sim. Exatamente por isso, para atender essa necessidade dos custos não previstos no orçamento. Né? Sim, sim. Porque isso surge, não tem como não surgir. Principalmente agora que começou o inverno, começa os vazamentos na casa. Eu tenho uma história interessante, mas acontece isso na vida real. Um casal, isso num filme que eu vi, o casal era adquirente de uma casa, do imóvel e tal, e numa hora de visita, o casal estava recebendo uma pessoa e conversando de vez em quando passava um estrondo. Aí eles ficavam disfarçando e tal. Aí, dado momento, começaram a rir. Mas por quê? Antes de adquirir o imóvel, eles não foram naquele horário X. E naquele horário X, o metrô, o trem passava com frequência. O corretor só levava eles no horário Y. Então não tinha aquele problema. Ou seja,
É bom, Até isso tem até isso tem que estar atento. tá ligado, né? São coisas que eu estava falando sobre imóvel, sobre valorização, né? Existem situações de regiões, né, onde o imóvel é muito valorizado, né? Nós tivemos aqui em Manaus, eu passando aqui por esses prosamins, né? Algumas regiões que a gente costumeiramente passava aqui no 7 de setembro, um exemplo aqui perto, que aqueles imóveis ali perto daqueles igarapés, quando você passava, imagina quando devo lembrar, onde havia aquelas alagações ali, aqueles imóveis todos Era foram... só favela, né? Favela, todos foram valorizados, né? Por conta da obra, né? Por conta das obras. Então, as benfeitorias... Da praça, né? Os shoppings, quando eles estão pré-construídos, quando a notícia de que ela vai construir algo dessa magnitude, tudo ao seu redor ele é super valorizado, né? Tem até um imposto, né? Um tributo, né? Isso, de que prevê, né, que o governo possa, se a obra for pública, é claro, né? Exatamente. Como é esse caso aí. Então é bem interessante, às vezes, estar atento quando você ouve falar a ponte. A ponte é uma obra que supervalorizou os imóveis do outro lado, né? Então, assim, até para isso a gente tem que estar atento, né? Para esses fatos, né? Bom, resumindo um pouco essa primeira pergunta, né? Como saber se devo comprar ou alugar? A nossa recomendação, acredito que seja de vocês também, se alguma dessas perguntas, né, você ficou na dúvida, não vá de imediato no financiamento, né? Pense bem. Agora, se mais de uma dessas perguntas já não está bem, assim, com uma boa resposta, então é melhor você esperar um pouquinho, né? Talvez juntar um pouco mais para dar uma entrada maior. Talvez adquirir, né, através do seu trabalho, do seu esforço, uma renda maior também, para que você possa financiar uma casa, se não conseguir comprá-la à vista, mas de forma planejada, confortável financeiramente e que não prejudique, na verdade, né, a sua família, caso aconteça alguns imprevistos, certo? Bom, então vamos agora, digamos que respondendo essas perguntas, você identificou que, eu posso fazer um financiamento, certo? Então, quais são aí, Emmanuel, as principais recomendações do autor? Bom, se a pessoa decidiu fazer o financiamento, quais são as escolhas certas, assim, para a pessoa? A primeira coisa é evitar taxas de juros variáveis. É fundamental, né? Existe índice de correções. Esses índices de correções é fundamental nas parcelas. Eles podem subir muito, um sobe mais que o outro. O primeiro índice, que eu creio que é o mais conservador, é o que corrige o FGTS, é a TR. Sim, a TR evita a pessoa correr risco. O risco é muito baixo quando é feito pela TR. Esse é o perfil daquele investidor conservador, né? Se na hora de fazer o financiamento, optar pela TR. A segunda opção, o segundo índice, é vinculado à poupança, que também está vinculado à Selic. Taxa Selic, né? Já é um pouco variável, já é mais variável que a TR. Exatamente, já é mais variável um pouco. O perfil dessa pessoa já é um pouquinho mais de risco do que a TR. Sim. Mas só que como ela corrige a poupança, como está ligada à Selic, se a Selic baixar, não corre risco, é bom, porque vai baixar, diminui as parcelas, o valor do saldo devedor. Mas se ela subir, aí sim, sobe a prestação. Isso aconteceu recente na pandemia, pós-pandemia, né? Por conta dos gastos públicos, né? O Banco Central, o Copom, na verdade, né, se viu, para evitar uma pressão inflacionária, se viu obrigado a subir a taxa de Selic. E ainda continua alto, hoje ainda continua alto, está baixando muito pouco. Então é um risco um pouco maior do que a TR. E o terceiro índice de correção é o que tem um perfil de risco mais alto, bem mais alto, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor. Que vai depender do governo, né? Que está ligado à inflação. Sim. Se ela subir,
como aconteceu alguns anos atrás, que ela chegou a 100%, né? A pessoa, chamada de hiperinflação. Exatamente. Né? A pessoa não tem como honrar o compromisso, não vai ter como pagar se ela subir demais, porque está vinculado à inflação. Agora, se baixar, aí sim, aí seria uma opção boa. Mas, em geral, financiar pelo IPCA não é uma boa opção. No setor bancário eu já vi acontecer o seguinte, pessoas que financiaram imóvel nessa época, ali na década de 80 para 90, né? Cujos contratos eram vinculados à inflação, e o órgão financiador na época, ele reajustava o saldo devedor. Só que, para não prejudicar a pessoa que já estava se programando, porque o reajuste da inflação, até primeiro os contratos, né, indexados eram reajustados, certo? E depois as empresas, os funcionários tinham seus salários reajustados, né? Então existia uma defasagem aí da época que a prestação aumentava e da época que a renda da pessoa subia. E aí essas diferenças os bancos eles colocavam no saldo devedor por final. E quando acabavam as prestações programadas, a pessoa achava ok, já estou kit. Aí a pessoa só deixou para tirar o nome do banco, né, o nome do banco do financiamento no registro do imóvel anos depois, né? Isso era muito comum, sim. Exatamente. E aí quando foi no banco, opa, tem uma pendência aqui financeira ainda pequena. Falando da década de 80, irmão falou? Sim. Era a época dos gatilhos salariais, né, irmão? Era. Sim. Então as questões eram realmente terríveis, né? As variações eram inflações em escala astronômica, né? Sim, eu me perdi um pouco no nosso tempo, a gente vai precisar ir para os intervalos, a gente já volta também em outras dicas que a gente pode usar para evitar, né? Algumas armadilhas financeiras, certo? Até daqui a pouquinho. Voltamos agora para o terceiro bloco e vamos aqui conferir ainda mais algumas dicas. O que vocês podem acrescentar para que a pessoa que já analisou que pode entrar no financiamento, ok. E ela precisa, ou quer, né, nesse caso, o que ela pode, quais outras observações elas podem fazer para evitar algumas armadilhas? Nós falamos aqui sobre os índices de correções, né? Falamos de 3 e a melhor opção, que é mais seguro, é pela TR. Mas se seu banco não oferecer esse tipo de financiamento, você pode fazer a portabilidade da sua conta para outro banco que aceite a TR, porque é o financiamento mais seguro. Sim. Também existe 2 sistemas também de financiamento, que chama-se tabela saque e tabela price. Na tabela saque, as parcelas elas vão diminuindo mês a mês. Todo mês vai diminuindo um pouco e no final do pagamento as parcelas estão bem pequenas. E na tabela price, a tabela é um pouquinho menor do que a tabela saque, mas ela é constante, ela não diminui. Começa com valor e termina com o mesmo valor. Mas eu fiz uma simulação, uma pesquisa, e vi que no final do contrato, quem optou pela tabela saque teve a economia em torno de 10% a 15% a menos, né? Por causa do juro. Houve uma economia. Se você financia um bem e você pagou no final R$600 mil, no final do contrato vai ter uma economia em torno de 75 mil. Então eu vejo aqui, na minha opinião, a melhor opção é a tabela saque. Entendi. O livro também traz algumas dicas, né? Por exemplo, o autor, se você puder financiar num prazo menor, também, se você seguir todo o prazo, você vai pagar um juros menor, né? Por conta do tempo, né? Sim. Porque o prazo, o juro, sim. É proporcional ao prazo. Se você tem uma capacidade financeira de dar uma entrada maior, ter
poder pagar uma prestação maior. Em vez de você pagar em 30 anos, se você for pagar em 30 anos, se tiver condições de pagar em 20, consequentemente vai ter uma redução muito grande de juros. Tudo vai depender da capacidade financeira de cada um. Ao longo do processo a gente vê que você pode, te comentou nos bastidores, né? Essa questão de você amortizar, né? Exato. A amortização, ela é um planejamento. Você pode planejar, né, essa questão, né? De você fazer um aporte financeiro, dependendo da modalidade, né? O saque, a gente estava comentando, ela abate direto do saldo devedor. Aí você pode articular, mantém o mesmo prazo, com aquele planejamento, depois, mesmo assim, pouco tempo depois, para quitar aquele saldo devedor que ficou remanescente e pagar uma taxa menor, né? Alguns já preferem que você acha melhor amortizar, mas reduzindo o tempo, né? Isso vai muito do quem está com o planejamento, né? Isso, mas o fato é que o desconto dos juros ele é fato, né? Sim, sim. Com relação também a amortizar as parcelas que estão lá atrás, isso numa modalidade no sistema? Essa amortização não sei se pode ser feita pelos dois, mas eu sei que numa parcela de R$1.000 com juros de agora, né? De agora, só para facilitar os cálculos, a pessoa paga R$1.000, R$700 é só de juro. E R$300 é que vai amortizar o pagamento do financiamento. Então, se ele pagar uma parcela de R$1.000, se ele tiver um dinheiro a mais, tiver mais de R$1.000 para pagar, em vez de ele amortizar a parcela presente, se ele amortizar a parcela lá atrás, com esses R$1.000 ele vai conseguir pagar 3 parcelas. Com esses R$1.000 a mais, né? Assim, com R$1.000 a mais. Mas se ele não tiver R$1.000, só tiver R$300, ele vai amortizar uma parcela de R$1.000. Isso reforça outro motivo pelo qual a pessoa, quando ela for avaliar o financiamento dela, quando ela for colocar a parcela do financiamento mais o custo de manutenção da casa, ela tem que ter sobrando mais um valor para reserva, né? Exatamente. Porque se ela fizer no limite do orçamento dela, ela não vai conseguir fazer. Chega um ponto, eu tomei conhecimento de um caso que a pessoa vendeu até um bem que ele tinha, né? Para amortizar as parcelas sem juros, lá no final. Ah, tá. Ele vendeu um bem, se não me engano, foi de R$10.000. Eu sei que ele conseguiu amortizar 30 parcelas com R$10.000. Você viu, foi tão bom, tanto é que ele conseguiu reduzir esse pagamento para 10 anos. Viu? Sim. Porque ele viu que não tinha nenhum investimento maior do que esse. Ele ia pagar o quê? Um financiamento de 200 mil, no final você está pagando quase 600 mil. Sim. No final. Ele conseguiu, acho que pagar, para isso aí em torno de 300 mil essa casa, economizou quase 150 mil só de juros, deixou de pagar. Qual investimento que tem um retorno desse? Sim, sim. Poucas pessoas têm essa forma de pensar como investimento, né? Exatamente. Mas muitas vezes a pessoa entra no financiamento porque não tem como investir, né, de fato. Sim. Mas eu entendi no sentido de que, por exemplo, eu tô com um saldo devedor de 50 mil, um exemplo, e juntei aqui R$20.000. Se eu aplicar R$20.000 no investimento, vamos supor uma taxa de 1%, né, que já é muito no mercado atual, uma taxa fixa dessa. Então, esses 50 mil vai me render R$500. Sim. Perdão, os 20 mil vão me render R$200, 1%, né? Sim. Mas a taxa do financiamento ela é um pouco maior, né? Por conta dos custos efetivos, ela pode passar de 1%, 1,2% e tal. E se a pessoa for fazer a amortização, ela vai reduzir os juros mais do que o investimento daria para ela de retorno, né? Ou seja, vale mais a pena esse é o momento, amortizar, claro que depende das pessoas, às vezes não param para
tirando tempo para fazer esse tipo de análise, né? Sim. Na verdade, a maioria das pessoas não fazem isso, né? Pelo hábito, aquilo incorpora aquela rotina, né, do financiamento, e essa análise não é feita. Mas é um investimento, como o irmão Miguel falou, sem dúvida. Sim. E o autor aqui ele fala numa parte do capítulo o seguinte: outras considerações já, né? A gente já viu aqui que algumas dicas para saber se eu devo comprar ou financiar uma casa ou alugar. Beleza. E já vimos também algumas dicas para evitar algumas armadilhas aí, né, nas finanças. E aí numa parte já do capítulo ele fala outras considerações. E ele tem uma frase aqui muito interessante: sua casa é muito mais que um investimento. Aí o que isso significa para vocês? Eu acho que ela já entra tem um ponto que nós não consideramos, mas existe o aspecto até emocional, né? Implica, né? Porque, como já falamos anteriormente, quando você adquire um imóvel, quando isso faz parte de um projeto onde você passa uma vida inteira, parte da sua vida, muitas vezes gente que aluga, passa a vida alugando, mudando de casa, e por aquilo incomoda, né? Quando aquilo passa a ser um problema no sentido particular da pessoa, não ter na sua mente que aquilo ali não é o seu lugar, você está gastando dinheiro passando para alguém que é um investimento para aquela pessoa, né? E você passa aquele dinheiro como se estivesse jogando dinheiro fora. E isso tem um efeito emocional grande, né? De realização, né? De concretizar, de consolidar um bem-estar para sua família. Eu acho que isso tem um valor considerável, né? Não ver como um investimento, assim, simplesmente. Não meramente números, né? Mas o retorno emocional que traz para a família. Eu creio que é um sonho de toda a família. Eu acho que não existe uma família que não imagine, poxa, de não ter uma casa e possa chamar de sua. Só que com a casa dele ele pode reformar, pintar, mobiliar, fazer o que ele quiser com a casa. Sim. Com o aluguel ele não pode fazer isso. Só pelo fato dele dar uma segurança de moradia para a família. Esse é um bem que não tem preço. Eu sabendo que se eu fechar os olhos, a minha família tem aonde morar. Realmente um sentimento assim, de realização. A satisfação grande. De obter o retorno do trabalho, né? Daquilo que você trabalhou, né? Exatamente. E você pagou, e você tem um patrimônio valioso, né? Se você fosse morar no aluguel, não teria, e estaria pagando praticamente a mesma coisa. Eu não entendo porque as pessoas, alguns acham melhor morar alugado, e que é equivalente às parcelas, e você realizou-se um sonho. Sim. Agora uma pergunta que é muito comum no mercado bancário, né? Você dá sua casa em garantia de um empréstimo. Vocês acham que, numa resposta breve, que nós estamos com o tempo já acabando, vale a pena, sim ou não? Se sim, em que caso, né? Uma situação mais breve assim para vocês explicarem. Eu acho que não se deve dar o bem de família, aonde a família mora, que é a sua casa, como garantia para qualquer tipo de empréstimo, mesmo que o juro, o banco justifica, se você dá o imóvel como garantia, o juro bancário vai ser mais barato. Mesmo que o juro seja mais barato, não é bom. Porque existe o risco, né? O risco é muito grande, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, principalmente num país onde nós não temos estabilidade financeira, né? O que pode acontecer. E com toda essa insegurança, eu não recomendo que se dê o seu bem, sua casa, como garantia, seja para que for. E é um risco muito grande. Você pode perder tudo que você tem.
Sim. É interessante falar, irmão, que nessa linha de que nós somos formados com essa ideia mesmo de segurança, né? E, em todos os Natural, aspectos. né? É natural, né? A gente recepcionou isso, né? Mas é interessante colocar que existe agora um marco legal de garantias. Esse marco legal de garantias, ele deu para essa modalidade assim, um ar de flexibilidade, né? Onde os bancos eles se sentem mais seguros de dar o crédito, de conceder o crédito. Até porque foi facilitado a retomada, né? A retomada. Ou seja, isso para o banco, né? O banco vai fazer disso. Não precisa de processo judicial que é moroso. O eixo né? judicial ficou ficou muito mais atrativo para o banco conceder, as garantias ficaram mais plausíveis, né? Exatamente. Então, assim, vira o próprio imóvel, se não me engano, ele pode ser utilizado para mais de um financiamento. Entendi. Que antes era a figura que não existia. Essa aí eu Ou não seja, sabia. essa lei é a lei 14.711. É a lei, é o marco legal de garantias. Isso dá um outro panorama para esse conceito. Porque a gente é mais conservador, irmão. Mas a juventude, quando ela fala de crédito e vê essa possibilidade, né? E tem, o ter antes, né? Tipo assim, é a possibilidade de ter antes, né? Isso. De efetivamente poder ter, né? Olha só, antes o imóvel era usado para garantir um financiamento, observando-se apenas se o valor da avaliação era suficiente para cobrir o crédito contratado, né? A garantia era registrada na matrícula do imóvel, mas só o valor compatível com o valor da dívida, sem se considerar o excedente, né? Mas agora sim, ou seja, agora aquele mesmo imóvel, né? Ele pode, além de cobrir aquela dívida ali que ele for posta, que já está, ele já pode já ser utilizado para um outro fim. Esse detalhe eu não sabia, esse detalhe. Essa questão também de garantia, viu? É um risco grande, né? Não, sem dúvida. Mas a gente está falando assim das flexibilizações que se deu e do risco que aumentou. Induzindo as pessoas. Induzem as pessoas a isso. Só pelo fato de só ver o juro mais baixo, já é uma indução. Sim. Agora, só abrindo um parêntese, aqui eu abri um parêntese sobre dar em garantia o bem de família que é o seu imóvel, que você pode perder o seu imóvel também de família, e essa decisão foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STF, se você for aval de imóvel. Foi ratificado. Avalista, né? Se você for avalista do imóvel... De outro financiamento, né? Você tem um amigo, poxa, avaliza o seu amigo vai morar no carro alugado, aí você é aval do seu amigo ou do seu familiar. Se essa pessoa não pagar o aluguel, o seu imóvel de família, seu único imóvel de família, pode ser penhorado pela justiça. Porque você, segundo o Supremo Tribunal, entende que você foi avalista de livre, espontânea vontade. É o único caso, um dos casos que você pode perder a sua casa se você for avalista. Tome cuidado. A gente está encerrando já, infelizmente, estamos com um pouquinho de tempo, né? Mas é interessante falar que isso é um prejuízo para uma pessoa, né, que aderiu a isso. Mas virou uma oportunidade para outra pessoa que vai comprar aquele imóvel leilão. Exatamente. Mas coisa da vida. E é muito comum, né? Quem está no meio, por trás dos bastidores, né, vê uma grande oportunidade. Já está esperando às vezes aquele banco todo mês, né, divulga uma lista de imóveis, né, já está esperando para executar, né? Bom, eu queria agradecer a participação dos irmãos, seu Alberto e seu Eliel. Infelizmente nosso tempo está já esgotando e gostaria de propor um convite para o nosso amigo e amiga ouvintes para que faça uma reflexão nesses pontos, né? Se você vê algum desses pontos e se sentir que não está confortável, melhor esperar um pouco do que se meter numa dívida e eventualmente perder né, o imóvel que você adquiriu, incluindo o valor que você já pagou, certo? Mas acima disso é mais interessante você pensar na sua moradia eterna, porque aqui tudo é passageiro, né? Nós acreditamos que como os bons mordomos, Deus nos dá bens aqui,
casas, carros, ou possibilidades de morar, mesmo que alugado, mas um dia tudo isso passa e não será mais nosso. Então, seria mais interessante nós pensarmos no nossa moradia eterna, aquilo que de fato nós vamos ter para sempre, certo? Então, gostaria de desejar uma boa semana, que Deus abençoe você e sua família. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com amigos, parentes, colegas de trabalho, que possam ser edificados por esse assunto, certo? Então, no mais, desejo uma boa noite e até o próximo episódio.